Fala, Fogão! Apesar da frustração que a gente teve com mais um empate cedido no fim diante do Atlético Paranaense, eu quero destacar aqui dois jogadores que nos últimos dois jogos contra Corinthians e Atlético Paranaense fizeram grandes partidas, mas grandes partidas mesmo. Um grande destaque, um bom futebol e que merece aqui a gente elogiar. Eu estou me referindo a Bruno Nazário e Caio Alexandre. Em relação ao Bruno Nazário, que vinha sendo muito criticado com razão, a gente tinha toda a razão de estar criticando o Bruno Nazário, porque ele estava sem qualquer função definida dentro do campo de jogo, verdade seja dita. Eu cheguei a comentar sobre isso aqui no canal, de que o Bruno Nazário nesse momento não era camisa 10, não era ponta direita, nem era segundo atacante. Ele tinha ali uma função não definida dentro do campo, né, e a gente não sabia qual era a dele dentro dos jogos do Botafogo. Agora não, diante do Corinthians e do Atlético Paranaense, a função do Bruno Nazário ficou muito clara. Ele não é meia de criação. Isso a gente pode tirar do radar. O Bruno Nazário não faz essa função. O Nazário, nesse esquema que o Paulo Autuori resolveu adotar, e eu espero que ele continue com esse esquema daqui pra frente, porque tem dado resultado, é um 5-2-3 na fase defensiva. Pode reparar, os laterais afundam e fazem uma linha aqui com os três defensores, fazendo 5 lá atrás, 2 no meio de campo e os 3 lá da frente tentando bloquear essa saída inicial. Então vira um 5-2-3 na fase defensiva e na fase ofensiva um 3-4-3 praticamente. Ficou muito interessante, o time encaixou bem dessa maneira e o Bruno Nazário e o Caio Alexandre cresceram muito. Contra o Atlético Paranaense, por exemplo, o Bruno Nazário fez uma partidaça. Infelizmente, ele teve aquele gol anulado em jogada que envolveu justamente Caio Alexandre e Bruno Nazário, o Nazário entrando na grande área e o Caio Alexandre fazendo aquela projeção nas costas do Márcio Azevedo, que a gente sabe é uma grande avenida, naturalmente, ele já jogou no Botafogo. Então essa jogada do gol anulado foram os dois. O Caio Alexandre fazendo a projeção, recebendo essa enfiada de bola do Kevin, um belo passe, diga-se de passagem. O Kevin ali realmente teve essa percepção, infelizmente o Caio Alexandre estava um pouco à frente, mas o Nazário também teve a percepção de fazer a projeção e entrar na grande área. O Alexandre cruzou, Nazário fez o gol, mas infelizmente estava impedido. Já no segundo tempo, o Nazário teve a grande chance de consagrar a partida dele. Só que ali faltou um pouquinho de tranquilidade. O Juan fez uma grande jogada por dentro, diga-se de passagem, pelo corredor central. Eu que falei sobre o Juan aqui no canal, de que ele sempre está jogando na posição que não é a dele, que é ser ponta. O Juan não é ponta nem aqui nem na China. Ele não tem velocidade para jogar como ponta. E essa jogada que ele fez por dentro, pegando a bola na intermediária do Botafogo, conduzindo ela até o campo de ataque e deixando o Nazário na cara do gol, mostra que por dentro o Juan pode contribuir mais com o nosso time. Então faço aqui esse destaque. Mas o Nazário nessa jogada, ele não teve tranquilidade. O Santos saiu em cima dele para abafar, fechar o ângulo, e o Nazário então era só dar um totozinho por cima, porque o Santos já tinha saído para abafar. A bola estava até a feição para fazer isso, porque ela estava meio que quicando ali, só que ele resolveu chutar forte em cima do goleiro. Não era a melhor alternativa, ele decidiu errado, mas isso não apaga a grande partida que ele fez. Foi realmente a referência ofensiva do time do Botafogo. E o que falar então sobre o Caio Alexandre? O jogador estava em tudo quanto é lado do gramado. Ele entrou pela direita, ele entrou pela esquerda, trabalhou por dentro, enfim, fez um grande jogo. O Caio Alexandre tem muito potencial, na minha opinião, tá? Ele pode não ser unanimidade dentro da torcida ainda, mas ele tem potencial para se transformar num grande meio de campo. Mais do que volante, tá? Eu não acho que o Caio Alexandre seja volante, eu acho que ele é meio de campo. Esse aqui é um ponto interessante porque a gente sempre busca categorizar. Ah, o cara é volante, o primeiro volante, segundo volante, o cara é meia, meia atacante, meia de criação. O Caio Alexandre é meia, ponto. Ele tanto pode fazer a fase defensiva, quanto ele pode fazer a fase ofensiva. E como o Caio Alexandre tem feito boas projeções, boas infiltrações na defesa adversária. Foi assim contra o Atlético Mineiro, foi assim contra o Corinthians, foi assim diante da equipe do Atlético Paranaense. Ele está conseguindo fazer essas chegadas no campo de ataque, ajudando muito o Botafogo na fase ofensiva, sem deixar de se preocupar com a fase defensiva. Eu destaco essas duas partidas contra Corinthians e Atlético Paranaense, porque realmente foram jogos em que Nazário e Caio Alexandre se destacaram muito. Eles que não vinham apresentando assim um grande futebol nesse sistema de jogo, e é por isso que eu falo que o Paulo Autuori tem que insistir nesse esquema, não só pelos dois, mas também pelos outros jogadores que foram muito bem. A gente teve ali duas partidas mais consistentes em relação àquilo que a torcida espera do time. Então a gente precisa seguir, né, dentro desse sistema de jogo, da estratégia,
com os jogadores podendo se adaptar cada vez mais, o que vai ajudar também em alcançar a tal maturidade coletiva que o Paulo Autuori tem cobrado do time do Botafogo, justamente para os jogadores estarem mais entrosados, deixarem de ser indivíduos para serem um grupo, um coletivo forte, unido, que vai levar o Botafogo às vitórias. Caio Alexandre e Bruno Nazário, nessa nova formação do Botafogo, como eles têm se destacado. E eu espero que isso siga daqui para frente, que o Nazário passe a jogar cada vez mais, porque a gente sabe que ele tem potencial, que o Caio Alexandre siga nesse desenvolvimento que ele vem tendo muito na crescente, porque isso vai ajudar a equipe do Botafogo a alcançar os resultados que a gente necessita. Com os jogadores ficando num viés de alta, tendência de alta em termos de desempenho, o Botafogo ganha muito com isso. O time como um todo vai crescer. A tendência, na minha opinião, é essa, que o time passe a corrigir esses erros que tem cometido, que a gente pare de tomar o gol no fim, para tirar essa característica de gol no fim das partidas de perto da gente, e com isso o Botafogo vai crescer muito na competição. Eu faço esse destaque ao Nazário e ao Caio Alexandre, porque quando tem que criticar, a torcida critica com razão, mas ambos merecem os nossos elogios aqui pelas partidas que fizeram contra Corinthians e também contra o Atlético Paranaense. Tudo bem, o Caio Alexandre errou aquela bola no fim contra o Corinthians, mas isso não apaga o que ele fez durante os 90 minutos. Foi realmente um grande jogo dele e contra o Atlético Paranaense, novamente, ele foi um motorzinho ali do nosso meio de campo. E o Nazário, pelo visto, parece que encontrou a função dele no time do Botafogo. Que assim seja. E você, Fogão, também gostou das atuações de Nazário e Caio Alexandre contra Corinthians e Atlético Paranaense, apesar da gente não ter conseguido garantir as vitórias? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua opinião é sempre muito importante. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe nos seus grupos do WhatsApp e, claro, convida mais botafoguenses para conhecer o canal. É sempre muito importante, isso vai ajudar o canal a crescer e a enriquecer o nosso debate por aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreve agora, o botão tá logo aí abaixo, clique em inscrever-se, depois ativa o sininho para receber todas as notificações. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.